Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber agora com muito amor e carinho nossa irmã Mariana, que nos trará os ensinamentos dessa noite. Queridos, muito boa noite a todos. Não vai ser uma palestra no escuro, acenderam. Que a paz e a luz do nosso Mestre querido nos envolva nesta noite, onde aqui nos reunimos
para alguns minutinhos de parada no nosso dia, para falarmos do Evangelho de Jesus. Como é bom, né? Ter um cantinho assim, mesmo que nesse frio fique tão acolhedor, para que possamos parar na nossa correria, elevar um pouco o pensamento ao alto, relembrar os ensinamentos do Mestre, para conseguirmos fazer uma análise e perceber o que estamos fazendo, o que não estamos, onde estamos falhando, aonde podemos melhorar. É esse o nosso objetivo nesses minutos em que aqui nos encontramos. E com grande prazer eu vim hoje falar com vocês sobre uma parábola. E é uma delícia falar sobre parábolas, né? Jesus, ele passava os seus ensinamentos através de parábolas. E por que se usavam tantas parábolas? Vocês já devem ter ouvido outras palestras, né, lido no Evangelho sobre as parábolas. Porque a humanidade daquela época, as pessoas ainda precisavam ouvir os ensinamentos através de exemplificações, de comparações. Então, Jesus pegava a essência do que ele queria passar, do ensinamento que ele queria passar, e ele fazia comparações, ele fazia histórias para que as pessoas pudessem entender que aquilo é possível na prática. Tantos anos se passaram, meus irmãos, e nós ainda falhamos tanto nisso, tanto que ainda usamos desses recursos. Quem tem filho pequeno em casa, quem tem filhos ou netos, deve com certeza usar ainda desse recurso, né? De contar alguma historinha para fazer eles entenderem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque realmente é um recurso de aprendizado. E a parábola que nós vamos conversar hoje é sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, né? A parábola desses trabalhadores, que eu resumi aqui para vocês. Ela está em Mateus, no Evangelho, em Mateus, no capítulo 20. Tá? Lá está dizendo o seguinte: um dono de uma vinha, que é onde se fabricavam, as fazendas onde fabricavam os vinhos, ele saiu em busca de trabalhadores e os encontrou no mercado no início do dia. Acertou com ele o pagamento de 1 denário, que é um dinheiro da época, 1 denário, para que eles fossem trabalhar na vinha. Como o número de trabalhadores ainda estava insuficiente, esse dono da vinha, ele voltou na 3ª hora, na 6ª hora e na 9ª hora para buscar mais trabalhadores, pedir para que mais pessoas fossem trabalhar na sua vinha. Em todos os casos, ele primeiro perguntou aos trabalhadores por que eles estavam na praça. E todos alegavam que é porque ainda não tinham conseguido trabalho. E ele lhe ofereceu um trabalho, sem negociar valores. Ele não prometeu quanto que ele iria pagar. Ele prometeu um trabalho. No momento, no final do dia, quando foi chamado os trabalhadores para acertar o seu pagamento do dia, o chefe, ele deu 1 denário para todos os trabalhadores que lá estavam. E isso gerou murmúrios e reclamações, porque aqueles trabalhadores que trabalharam 12 horas receberam o mesmo de quem trabalhou 8, de quem trabalhou 12 e de quem trabalhou 1 única hora. O dono da vinha reafirmou o cumprimento do seu acordo com todos os trabalhadores. E quando ouviu as críticas, ele disse: é mau o teu olho, porque eu sou bom. E conclui a história, Jesus conclui com a famosa frase que todos aqui conhecem: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Tem lá no Evangelho a parábola inteira para vocês estarem lendo, mas eu dei uma resumida para vocês entenderem. Naquela época, o que tinha na mesa das pessoas para se alimentarem? Era o trigo,
né, o pão, o trigo, né, peixe, que era a carne, a proteína da época, e o vinho, que era a bebida. Então, a fabricação do vinho era uma essência pura, era algo importante para aquelas pessoas. Então, Jesus fez uma comparação das virtudes que deveriam ser desenvolvidas com a fabricação de um vinho, que todos nós aqui sabemos que não é uma coisa tão simples, né? O que é fabricar um vinho? Demanda um tempo, tem que ir lá, plantar, esperar crescer, dar as uvas, colher as uvas, que é algo muito, né, minucioso, muito delicado. Depois tem que passar por todo o processo, né, para poder fabricar, até chegar àquela bebida pura, né, que é o vinho que muitos de nós conhecemos. E nessa parábola, Jesus quis mostrar o quê? Que o vinho, que a fabricação do vinho é a essência espiritual que todos nós temos dentro de nós, que nós temos lá dentro aquela centelha divina, mas que demanda um tempo de preparação. Quando Deus deu a permissão para o nosso reencarne, para nós voltarmos aqui à Terra, Ele permitiu que todos nós tivéssemos dentro de nós essa centelha divina espiritual. Mas a gente tem que trabalhar. Não é uma coisa de um dia para o outro. Quem já está num nível bom, que não precisa de todo esse preparo, não precisa reencarnar. Já está como mentor da casa, já estaria aqui, eu não estaria vendo vocês fisicamente, já ia estar todo mundo de mentor. Se nós estamos aqui é porque ainda se faz necessário esse aprimoramento espiritual. E a parábola nos exemplifica que esse aprimoramento Deus permite para todos nós. Alguns desde o começo do trabalho, outros no meio, outros lá no finalzinho. Mas que Deus não desiste de nenhum de nós. Que Deus não desiste de nenhum trabalhador da sua seara. E para fazer o trabalho mais importante que nós temos na nossa vida, que é a nossa própria evolução espiritual. A parábola dos trabalhadores nos mostra que nunca é tarde para nós trabalharmos os bens e as virtudes que Deus espera de nós. Quantas pessoas não chegam à casa espírita? Quantas pessoas não chegam perante o estudo do Evangelho e falam, ai, mas agora, já se passou tantos anos da minha vida, agora, o que eu vou fazer lá? Agora eu não mudo mais, vocês já ouviram isso? Agora eu não mudo mais, ou o outro, né? Agora o outro não muda mais. Isso não existe. Aos olhos de Deus, até o trabalhador que foi lá e trabalhou uma única horinha, ele recebeu o mesmo denário que os outros, quer dizer, ele tem uma capacidade de ganhar do reino de Deus o mesmo que os outros. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que nós não podemos desistir de nós mesmos. Quanto à nossa evolução, quanto à nossa reforma íntima, de pensar que a questão do tempo é uma coisa da nossa cabeça e não de Deus. Mas agora eu vou começar um estudo, agora eu vou mudar. Queridos, as pessoas mudam quando quer, independente do tempo e da idade. As pessoas não mudam simplesmente porque não querem, e não porque não passou um determinado tempo. Nós estamos vivendo tempos em que um monte de relacionamento está sendo desfeito, por exemplo, porque a gente acha que o outro vai mudar. Não é assim? Tem gente que começa a namorar achando que vai mudar o namorado ou a namorada. Aí casa, não, na hora que eu casar, aí eu vou mudar, porque aí eu vou conviver todo dia, aí eu mudo o outro. Aí tenta, aí não vai. Tem gente que acha que vai mudar quando separa, e aí vai, vida que segue. Não. É possível a gente se modificar. É possível a gente trabalhar essas virtudes, como na parábola foi trabalhado o vinho. Desde que esse processo seja uma aceitação interna nossa.
que nós olhamos para dentro de nós e falamos, quero mudar isso, vou trabalhar isso dentro de mim, vou ser uma pessoa mais tolerante, vou ser uma pessoa mais paciente, vou ser uma pessoa com mais fé, vou ter mais confiança. Quando nós internalizamos isso, esse trabalho, que é um trabalhão, que não é fácil, mas esse trabalho ocorre. Esse trabalho ocorre e ocorre em qualquer tempo. Por que que na parábola Jesus separou os trabalhadores em hora? Os trabalhadores que trabalharam 12 horas, dos que trabalharam 8, dos que trabalharam 6, dos que trabalharam 1 hora. Porque ele quis nos passar a mensagem que o tempo físico é coisa da nossa cabeça. É da nossa cabeça. Perante Deus, o que é? 1 mês, 1 ano, 1 década, uma encarnação, perante de toda uma eternidade, de tantas encarnações que já passamos e que ainda vamos passar. E aí, essa questão do tempo que fica na nossa cabeça nos gera sofrimento. Não está no final da parábola que os trabalhadores que trabalharam 12 horas se revoltaram, ficaram bravos. Por quê? Porque essa noção da justiça e da injustiça, ela é dos nossos olhos. Eles se sentiram injustiçados, mas perante os olhos de Deus, não. E nós? Quantas coisas não acontecem na nossa vida que a gente fica julgando que é injustiça? Que não é no tempo que eu quero. Que, porque não aconteceu, porque eu não merecia passar por isso, porque eu não preciso passar por isso. Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? O tempo de Deus, graças a Deus, é diferente do nosso. E aceitar isso com fé, com resignação, é diminuir o sofrimento da nossa vida. Nós sofremos, como os trabalhadores que sofreram, eles sofreram por quê? Ficaram bravos, porque eles não aceitaram. Nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente sofre porque não aceita. A gente sofre porque quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E aí vem aquele atolado de sofrimento. Por que que pessoas que passam pelos mesmos problemas desse mundo, como desemprego, problemas financeiros, perda de ente querido, um se atola no sofrimento, se acaba, e o outro tá triste, tá chateado, mas tem aquela força interna e se supera mais rapidamente. Qual é a diferença? Aceitação. Se entregar e aceitar que Deus está cuidando de tudo. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho que fala assim, nem mesmo uma folha de árvore cai sem a vontade do Pai. Queridos, essa é a maior verdade que nós temos na nossa vida. Se nem uma folhinha de árvore cai sem a vontade do Pai, se não for para o bem daquela planta, daquele momento da natureza, como que o Pai, que é amor, bondade, que não pune, não castiga, como que Ele vai permitir que isso ocorra na sua vida agora, nesse momento? Se isso está acontecendo, é certeza que é pela bondade divina. Que muitas vezes o que iria acontecer poderia ser pior, muito pior. Que a gente está vendo um pedacinho assim e a gente acha que é uma catástrofe. Né? E o pessoal lá de cima, os espíritos superiores, olha para nós e fala, filho ingrato, né? Salvamos de um monte, você está aí se lamentando por causa disso. Então nós temos que ter muita fé, muita resignação, de que é um trabalho árduo, mas é um trabalho que vale a pena, que traz a nossa paz de espírito, que traz a nossa evolução espiritual. Essa passagem nos afirma que sem sacrifício, nada nós vamos conseguir. Que fazer o vinho não é tão fácil, precisa de um sacrifício. Essa passagem nos mostra que todos recebemos oportunidades de Deus. Aqueles trabalhadores que estavam lá parados, ele foi lá e falou, o que você está fazendo? Vem cá, vem trabalhar comigo.
Ninguém aqui vai poder terminar a encarnação dizendo que não recebeu uma oportunidade na vida. Todo mundo tem oportunidade. Uma vez um filósofo de um curso que eu fui fazer na PUC, acho que foi na PUC, ele falou para mim o seguinte, que sorte é oportunidade mais competência. Que todo mundo tem uma oportunidade uma vez na vida, mas precisa ter a competência de manter essa oportunidade. A espiritualidade muda as palavras do filósofo, mas fala a mesma coisa. Que os trabalhadores que estavam lá parados, Deus deu oportunidade para ele. E vocês também recebem. Só de estarem aqui hoje já é uma oportunidade. Se vocês vão assimilar isso tudo, pôr o pé para fora do Joana e ser uma criatura melhor, aí é a condição de cada um. Se vocês vão entrar na salinha de passe, assimilar, se entregar naquele passe, receber todo aquele benefício que a espiritualidade está preparando para dar a vocês, também é livre-arbítrio de cada um. Então, todo mundo, só de estar aqui, já está recebendo uma oportunidade. Agora, se vai aproveitar essa oportunidade ou não, a espiritualidade respeita profundamente a decisão de cada um. E tem alguns que recebem oportunidade. Sabe aqueles memes da internet, aquelas fotos que a gente recebe na internet? Né? O mentor com aquela cara de meme falando, querido, estou aqui tentando te ajudar, mas você não se abre, você não está deixando. Nós temos que deixar. Mesmo que seja na última hora, como diz a parábola, todos nós recebemos de Deus a oportunidade de sermos pessoas melhores. E Deus é tão bondoso conosco que Ele nem manda a gente muito longe para ter essa oportunidade. Se cada um olhar para dentro de si e dentro do seu lar, da sua casa, já vai ver que só lá você já tem todas as oportunidades que você precisa para evoluir. Basta ter olhos para ver e atitudes para se modificar. Porque a gente gosta de ver o problema do outro, né? A gente gosta de ver a falha do outro. Se alguém aqui já fez isso, não dá risada, que senão eu vou perceber e vai ficar feio. Mas a gente assiste palestra espírita e aí sai lá fora e manda assim para o parente, para a encrenca. Todo mundo tem uma encrenca na vida, né? Aquele ser mais encardido, aquele que dá mais trabalho, que ainda não é de tanta luz, está meio empoeirado na vida, né? Aí sai daqui e manda uma mensagem lá na internet, no celular para a criatura e fala assim, fui no Joana hoje. A palestra foi para você. Você tinha que ter ouvido aquilo. Nossa, falou tudo que você precisa ouvir. Está errado. Quem tem que ouvir está aqui. Quem tem que ouvir, aconteceu alguma coisa na vida para estar aqui hoje. Às vezes nem estava programado estar aqui e veio. Então, cada um é responsável pela sua evolução. Vamos parar de pôr a culpa nos outros. Os trabalhadores estavam o quê? Ao invés de falar, não, cumpri meu trabalho, estavam apontando o dedo para apontar o trabalho do outro, que fez mais ou que fez menos. Vamos parar com isso. Vamos olhar para dentro de nós e ver que a gente tem dentro de nós essa capacidade. E parar de colocar a nossa paz, nosso bem espiritual, a nossa evolução no outro. Ai, quando meu marido for espiritualizado, quando minha esposa for, quando minha sogra parar de pegar no meu pé, quando meu cunhado parar de fazer fofoca de mim, aí eu vou ser um ser de luz. Não vai. Você vai ser um ser de luz quando você quiser ser, independente do contexto que você esteja. Ah, não, eu vou melhorar quando eu sair desse emprego. Porque nesse emprego, o problema é aqui, o meu chefe, é o ambiente, é o clima, aí eu troco, está tudo resolvido. Não está. Não tá, você só vai mudar de lugar. Tem gente que muda de país. Vocês já ouviram casos assim? Tem gente que vai morar no Japão, do outro lado do mundo, achando que aí lá vai estar em paz, lá vai evoluir espiritualmente. Dá 1 mês, 2 meses, a hora que está tudo acomodado, percebe que não está bem dentro de você, está aqui dentro. Levou tudo junto para onde quer que seja, inclusive para outras encarnações, se chegar o dia do nosso desencarne. Então não dá tempo mais de perder. Nós somos os trabalhadores da última hora. O que Jesus quis dizer quando diz que nós somos trabalhadores da última hora?
Lembra daquela historinha que o planeta está mudando? Né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Está mudando nesta fase, nesta encarnação que nós estamos. Por isso que tantas coisas acontecem, aí não vem ao caso eu entrar nesse mérito. Mas nós estamos em mudança. Se nós não mudarmos, nós não vamos conseguir permanecer. Nós não vamos conseguir chegar num nível espiritual adequado. E essa mudança tem que estar dentro de nós. É difícil? É difícil. Mas é possível. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tem todas as respostas que vocês precisam. Todas. Abriu ali, tem a resposta que vocês precisam. E quando não encontrar, porque não tem tempo de ficar lendo lá, procurando não sei o quê, é facinho de encontrar essa resposta. É só perguntar para si mesmo: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus ia fazer? Ele ia mandar aquele chefe para aquele lugar bonito, de luz, maravilhoso, e falar assim: tô fora, desisto? Não ia. Ele ia acolher, ele ia amparar, ele ia compreender. Ele ia julgar o nosso próximo? Não ia. E nós ainda fazemos isso. Então a gente tem que parar um pouquinho de olhar para o lado e olhar mais para dentro. O mundo ia ser um mundo muito melhor se cada um de nós nos preocupássemos com a nossa evolução em primeiro lugar, para depois se preocupar com o outro. Ah, mas Mariana, cadê o princípio da caridade que eu tenho que ajudar o próximo? Lógico que eu tenho que ajudar. Mas se eu não estiver bem, se eu não tiver dentro de mim um princípio vital da espiritualidade, as boas virtudes, eu vou doar o quê para o outro? A gente só doa para o outro aquilo que temos dentro de nós. Se eu não tenho a paciência dentro de mim, como que eu vou ser paciente? Como que eu vou cobrar a paciência do outro? Se eu não tenho a tolerância dentro de mim, como que eu vou querer que o meu ambiente familiar, meu ambiente de trabalho seja tolerante? Então a gente tem que parar de se preocupar que o outro não é tolerante, tentar desenvolver a tolerância dentro de nós. E aí a gente vai estar numa boa, aí a gente vai estar cumprindo a nossa evolução. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que pensar um pouquinho, mas é egoísmo? Não, é caridade. Sabe por quê? Pessoas que estão bem não atormentam a vida dos outros. Você estando bem consigo mesmo, além de não atormentar os outros, vocês ainda vão ajudar as pessoas que estão ao redor de vocês. Agora, quando a gente não está bem, a gente se atormenta, e atormenta uma leva, e ainda leva um monte de obsessor junto, ainda faz a festa. E aí o negócio complica até. Então vamos pensar um pouquinho nesse trabalho interno que a espiritualidade está nos pedindo. Essa parábola também pede para nós refletirmos que sem luta, sem desafio, não há evolução. Ninguém aqui nasceu para ser plano angelical, anjinho, mentor. Nós evoluímos através das nossas batalhas internas. Essa passagem também está querendo nos lembrar que essa espiritualização é um momento em que nós estamos passando. A humanidade está precisando dessa espiritualização, mas não adianta querer sair e mudar o mundo sem antes mudarmos nós mesmos. Lembra daquela frase de Madre Teresa de Calcutá? Quer fazer o bem para o mundo? Vá para casa e ame sua família. É linda essa passagem, essa frase de Madre Teresa. Então, se a gente quer fazer algo pelo bem do mundo, ótimo, se você pode salvar a natureza, as plantas, os animais, diminuir a guerra, perfeito, faça também. Mas se você conseguir ir para casa e amar sua família, perdoar, sem julgar, sem ter intolerância, sem ter impaciência, já está fazendo um grande bem para o mundo. E também nós temos que pensar que a fase em que nós estamos passando é como o vinho ser fabricado, não tem que pisar na uva, não tem um sofrimento ali, não tem um cansaço.
a nossa evolução espiritual, ela também acontece ainda através do sofrimento. O que é um planeta de provas e expiações? Expiações quer dizer, de uma forma bem resumida, dor. Nós evoluímos ainda através da dor. Por isso que tem aquele ditado que principalmente pai e mãe fala para os filhos: você tem que aprender no amor e não na dor. Vou te ensinar dentro de casa, porque aqui você aprende no amor, lá fora você aprende na dor. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele manda os aprendizados, ele permite que os aprendizados ocorram para falar: filho, vamos aprender no amor. Vamos aprender ouvindo palestra lá no Joana, que é muito melhor do que aprender sofrendo do lado de fora. É isso. A gente tenta fazer isso com os nossos filhos, com as crianças, com os jovens. Então, o planeta de expiação que nós ainda estamos é porque nós precisamos ainda do sofrimento, da dor, para aprender. Agora, permanecer no sofrimento é uma opção. Porque isso quer dizer o quê? Que eu não aprendi. A vida é uma escola, meus irmãos. Escola, o que acontece? Enquanto a gente não aprende, a lição fica se repetindo, não é? Ah, eles aprenderam lá a fazer equação. Não aprendeu, vai fazer recuperação. Não aprendeu, vai para exame final. Não aprendeu, vai repetir o ano e fazer de novo no ano seguinte. Só vai para frente quando aprender a bendita da equação, não é assim? A vida é uma escola. Ah, eu preciso aprender a ser uma pessoa mais humilde, menos apegada às coisas físicas, às coisas materiais. A lição vai se repetir, 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 até aprender. A boa dica que eu quero deixar para vocês é: vai logo e aprende de primeira, para não ficar sofrendo. Mas Deus é tão bom que vai ficar repetindo. E depois a gente se acha um coitado nisso. Ai, olha, todo lugar que eu vou eu me deparo com isso. Todas as pessoas que eu convivo são ingratas a mim. Por que todo mundo que você convive é um ingrato com você? Por que todo lugar que você vai tem tal e tal problema? Porque você precisa aprender essa lição. Então vamos encarar a nossa realidade. Olhar para dentro de nós com olhos puros, olhos verdadeiros, olhar a essência divina, enxergar qual é a nossa missão, qual é a nossa prova, qual é a evolução espiritual que cada um aqui tem que alcançar. Ter esse entendimento é 90% do problema resolvido, porque ninguém quer nem enxergar. E quem não sabe o que quer mudar, não vai mudar nada. Então, olhar para dentro e se enxergar. Se enxergando, mãos à obra. Trabalhadores de última hora. O trabalho está batendo a porta. O trabalho interno. O trabalho para com o próximo, mais próximo de nós. Para depois podermos estender os braços. Sermos os braços do Cristo. Para ajudar a humanidade como um todo a evoluir. Nós temos que ajudar esse planeta a ser um planeta melhor. Na natureza, nos cuidados, na humanidade, com as criaturas, com os governantes. Mas para a gente conseguir ajudar esse planeta na evolução, é aqui, ó, é de dentro para fora. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ajudar os meus próximos para depois conseguir auxiliar a humanidade como um todo. Porque todos esses ensinamentos no Evangelho, Jesus resumiu em uma única frase, que é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como eu estou vendo aqui pela áurea de vocês que vocês já estão um pouquinho melhor, vamos tentar ser um pouquinho melhor que isso, então? Vamos? Então, a lição de casa para vocês é vocês tentarem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus nos ama. Com o mesmo amor que Deus tem por nós, nós também amarmos o nosso próximo. Aí a gente vai conseguir ser um ser regenerado para o nosso bem e para o bem de todos os que convivem ao nosso redor.
Então sejam bem-vindos os trabalhadores de última hora. Que vocês possam fazer um belíssimo trabalho na vida de vocês, para que vocês sejam luz na vida de tantas pessoas que estão precisando de nós. Que Deus os abençoe nessa tarefa bendita, que o mentor de cada um de vocês permaneça ao lado, inspirando, protegendo, guiando cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que assim seja. Pai querido, agradecemos a Ti mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos por essa casa bendita que nos recebe, que nos ampara, que nos acolhe. Agradecemos os ensinamentos dessa noite, que possamos praticá-los com os nossos familiares, com os nossos amigos, em nosso ambiente de trabalho e com todas as pessoas que encontrarmos à nossa frente. Que possamos sim ser os trabalhadores da última hora, nos empenhando, nos dedicando em nossa reforma íntima e nossa evolução espiritual. Que possamos a cada dia ser pessoas melhores. Que possamos demonstrar um pouco de tanto amor que aqui recebemos essa noite. E que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança. E que Deus nos abençoe e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.